Vamos que vamos, né? Sabadão embaixo de chuva aí. Como falei em outros vídeos, a nossa caminhada é solitária, né? Você tá vendo alguém aqui comigo? Calma o seu coração. Para raciocinar um pouco. Vê o contexto. Interpreta de forma correta. Que diferença a pessoa que defende uma causa, mas questiona, tem consciência daquilo que ela, daquela causa que ela está apoiando, defendendo. Ela questiona o seu líder, seja político ou religioso. Ela não vai dizendo amém para tudo. Até porque o seu líder político ou religioso, a gente vê em entrevistas aí, se o seu apoiador faz uma pergunta para ele, de forma que ele achou que não foi condizente ou correta com aquilo que ele acredita, ele já debate com ela e contradiz ela e defende a sua opinião ali no momento, independente dela ser apoiadora dele ou não. Mas que diferença é essa pessoa que segue uma causa, defende uma causa, mas é consciente, questiona, ela pensa por si mesma, ela não vai dizendo amém, aceitando tudo que aquele líder fala, né? Ela vai procurando saber. É igual sobre o líder religioso. Escuta ali a palavra dele, mas ela vai pedindo a Deus discernimento para ela saber por ela mesma sobre tal passagem. Sobre tal passagem. Ela não vai acreditando em tudo que o seu líder fala e vai seguindo do camarada que diz seguir uma causa. Um líder, seja religioso ou político, mas é fanático. A tendência dele é pro fanatismo. Em muitos casos a gente vê igual aqueles líderes aí, não muito longe na história aí, que as pessoas até se matavam amando desses caras, porque acreditava em tudo cegamente no que eles diziam. Você conhece a história, né? Que diferença é do cara que tem consciência, pensa, debate, questiona e quer saber por si mesmo, do que o cara que é fanático e segue a pessoa cegamente, sem nem querer pensar por si mesmo, questionar o que ele está dizendo. Nossa, será que é isso mesmo? Não é isso mesmo. Vamos que vamos. Calma o seu coração. Às vezes quem está do seu lado aí, você não segue desse jeito. Às vezes sua esposa, seu marido. Sua esposa se fala algo pra você, você questiona, tem que ser do jeito seu. Quantas vezes a gente indo nos lugares aí, a gente vê aí você questionando sua esposa. Um evento que eu fui aí, o cara questionando a esposa no meio dos outros ali. Ela saiu de perto e ficou falando mal dela indo com os camaradas, amigos que estavam ali. Se o seu filho faz alguma coisa que você não gosta, você corrige ele. No momento ali tem que ser assim, do seu jeito, ponto final. Porque esses líderes você segue cegamente, sem questionar nada. Você está vendo os absurdos que, não todos, mas talvez você está cometendo. Eu fiz um vídeo aí falando da caminhada do Nicolas. Daí vamos ater aos fatos. Falei que a caminhada dele é a caminhada da liberdade. Tô mentindo? Eu falei que um dos pontos dessa caminhada é sobre o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Tô mentindo? Eu falei que, como ele, outros líderes religiosos e políticos tomaram da mesma atitude, como protesto ou alguma causa
que eles queriam reivindicar ou tornar pública aquele pensamento dele. Tô mentindo? Ou você não conhece a história? E falei que eu e você, a caminhada nossa é solitária. Você tá olhando, você tá vendo alguém aqui? Eu como você, a nossa caminhada é solitária. Nós vamos pra luta. Eu aqui tô caminhando pro meu trabalho aqui, é próximo. Vai ter gente que levanta de madrugada aí, que a gente vê a história. Levanta de madrugada. Pega vários tipos de condução para chegar no seu trabalho. Nossa, tem várias pessoas junto, mas a caminhada dele é solitária. Você consegue entender, né? Tem gente que vai pro trabalho longa distância a pé. A caminhada dele é solitária. Ou tem alguém te ajudando, te auxiliando na sua casa, na sua vida. Tem alguém fazendo isso por você? Eu acho que é solitária, né? E falaram daí nessa questão. Foi relatando fatos. Você consegue compreender que foi fatos? Foi relatando o que está acontecendo? Nenhum momento foi um apoio, uma crítica de alguma coisa, é relatando fatos. Quando for questão de apoio ou crítica, acho que vai dar para você entender melhor. Apesar que, acho que não, né? Porque dessa forma não entendeu, acho que não. Dá uma diminuída? Dá uma diminuída. Chegar no trabalho, agora diminui, né? Pra você ter que ralar ali. Então, rapaz, esse mesmo vídeo no Face, sabe, pra você ver a pessoa consciente, que questiona, que quer procurar por si mesma, ela faz a sua interpretação. No Face, esse vídeo trouxe até bolsonarista. Eu acompanho o cara posta diariamente vídeos a favor do governo do Bolsonaro. Então, esse vídeo, o cara que é consciente, no Face ele trouxe um bolsonarista. Mas olha pra você ver o outro extremo, o fanatismo. No YouTube, o mesmo vídeo, relatando esses fatos. Nossa, que imagem bonita, né? Esse condomínio tá bem cuidado, né, cara? Conheço os caras aí, trabalhando bem cuidado mesmo, né? Bonito pra caramba. A imagem que pegou. Então, esse mesmo vídeo no YouTube, vieram, pasmem, mulheres, não sei, rapaz, com uma agressividade, um ódio no coração. Não deu pra entender, esse ódio, essa agressividade. Cara, deve vir numa agressividade, atacando, porque se você tem o direito de comentar, você vai tendo um argumento. Se você não tem argumento, você começa a ofender, a querer humilhar, a querer constranger, atacar a pessoa, porque lhe falta argumento. Porque se tiver argumento, você vai ali comentar e até debater com a pessoa. Mas no nível ali, no nível da democracia que você diz seguir, da liberdade que você diz tá buscando. É isso aí que tem que ser a conversa, né, sadia. Conversa de um povo que quer o seu país sendo melhorado. O seu governo, não aquela perfeição que... Você conhece algum lugar que tem essa perfeição? Sei não. Vários países que você via aí que parecia perfeição em todo sentido ali. Depois você viu o desvio de dinheiro, várias situações, países europeus aí, você viu, né? Que era, nossa, era perfeição. Depois você viu que a conduta não era essa. Lugares aí que o pessoal não recebia nem salário. Não recebia salário, mas tinha outras formas de fazer o errado, de agir na corrupção. Infelizmente, né? Aí dá tempo ainda que eu cheguei aqui, mas tem uns minutos que eu sempre chego mais cedo. Então, né, em relação a isso, né, é a pessoa falando de forma agressiva, atacando.
esses fatos que foi relatado, ela dizendo que é apoiadora do bolsonarismo, principalmente do Nicolas, foi fatos sendo relatados e ela vem atacando essas duas pessoas de forma agressiva, de forma feroz, contundente, sem ao menos parar para pensar, raciocinar. O que está acontecendo com esse povo, cara? Pô, você já parou para pensar? Você vai seguindo pessoas cegamente, tudo que ela vai dizendo amém, e atacando todo mundo que fala algo sobre a pessoa. No caso meu foi relatando fatos, mas se a pessoa estiver sendo contrária a ele, você vai atacar ela de forma agressiva, você não vai querer debater de forma correta, justa, sem ir pro lado desleal, preconceituoso. O pessoal falou em questão de vários assuntos, um deles falando debochando de algo que é da religião desse nosso país. Tá falando de oferenda, é da religião, você pode não concordar ou discordar, isso é assunto seu. Mas se você fala de uma democracia, você tem que respeitar a religião alheia. Um ponto. Daí a pessoa falando, quem não ajuda, melhor não atrapalhar. Não sei se você sabe, mas um líder como o Nicolas, se você, uma pessoa como você, ajudar ou não sei se você está nessa caminhada aí, deve estar, né? Pelo jeito que você foi de forma tão feroz, atacando. Mas se você não ajudar o deputado Nicolas, uma pessoa com a personalidade dele, ele vai seguir a caminhada, aquilo que ele pensa, os seus objetivos, da mesma forma. Você sabia disso, né? E se, igual aconteceu, ela falou sobre atrapalhar, mas igual aconteceu lá na caminhada mesmo, os repórteres fazendo perguntas para ele sobre questões que o pessoal estão levantando já, ou seja, atrapalhando ele. Você viu ele parando? Não, para ele pouco importa, ele vai seguir, ele vai dar a resposta dele, que sempre é resposta à altura ali, na medida mesmo, continuando a caminhar. Talvez quem esteja precisando de ajuda é você. Vocês que vieram no comentário aí agressivamente, está precisando de ajuda para abrir a sua mente e ver que as coisas não é assim. Ou quem sabe é você que qualquer coisa te atrapalha, já te para. E outra questão que foi falada sobre o fracasso das pessoas. Não sei se ela acha que o fracasso está relacionado à questão financeira, porque no país é só isso, né? A pessoa só relaciona o fracasso, o sucesso de alguma pessoa financeiramente. Mas talvez essa pessoa aí, não sei, porque nem foto no perfil ela colocou, de tão vitoriosa e corajosa que ela é. Mas ela deve ter nascido em berço de ouro, não precisava ter trabalhado nunca. Até hoje na vida aí tem de tudo, do bom e do melhor. Nenhuma dificuldade ela passou. Mas talvez pela agressividade e a forma que você veio. Porque a opinião todo mundo tem direito. Mas a forma agressiva, preconceituosa, falando sobre religião, falando sobre a conduta da pessoa, colocando um nível da pessoa ali, é um fracasso na empatia. E ela não consegue, o simples fato de discordar de uma coisa, ela já ataca de forma violenta seu semelhante. Ela é fracassada com certeza no amor ao próximo, porque numa conversa sadia falaria os seus argumentos em defesa da sua causa, falando do seu líder, mas de forma respeitosa. Não sei se ela vê, mas igual no caso do Nicolas, as pessoas questionam de certa situação, ele ali vai resolvendo, debatendo, falando
falando sobre ele, a causa que ele tá reivindicando, que ele tá propondo. E também questiona a pessoa ali. Às vezes questiona o próprio repórter ali, né? As pessoas que estão em volta. Esse é o Brasil que nós queremos. Esse é o país que nós queremos que avance. Porque pra você que deve estar em berço de ouro aí, não deve estar atingindo em nada, né? Até na época da Covid, com esse tipo de atitude sua, você deve ser desses um de berço de ouro, então nem na Covid você teve que sair pra fora pra fazer alguma coisa. Aí eu vou te falar, nós tava trabalhando todo santo dia, que até nós pegamos Covid. Quanto muitos puderam ficar isolados, não correu o risco nem de pegar. Nós não, trabalhamos todo dia, tanto é que pegamos. A vida não é igual para todos. Mas se você está apoiando um líder, seja político ou religioso, comece a pensar por si mesmo. Comece a analisar o que ele está falando, buscar informação. A internet está aí. Busca informação. Não quer dizer que você tem que mudar quem você está seguindo, não. Mas você tem o direito de questionar. Não foi o fato do vídeo, mas se tivesse questionado o Nicolas, estou no meu direito. Sou um cidadão brasileiro, mesmo se fosse fora. Nós vemos aí, ó, tem pessoas de outro país aí que se elegeram e questiona aí, fala de políticos, fala coisa. É o direito. A pessoa tem esse direito, tanto é que ela foi eleita. Você viu? Você sabe quem eu tô falando, né? Então, daí não pode? Por quê? Pode, só pode. Então, você abre sua mente. O fato de você discordar de um assunto que a pessoa tá falando, não quer dizer que você não apoia ela, que você tem ódio nela, não. Você está discordando daquele assunto, você tem direito de debater, questionar. Você não pode. O próprio líder que vê você dessa forma, ele deve pensar, nossa, mas o que é isso com essas pessoas? Você fica às vezes lá as pessoas chorando, gritando pra rua, fazendo profecia. Nossa, inacreditável. Inacreditável, não pesquisava um fake news que vinha. Nossa, ajoelhava no chão, fazia as orações, falava ali com coisa que já estava acontecendo. Que absurdo. O Pablo Marçal, a mesma coisa, né? Então, o Pablo Marçal mesmo, ele nas palestras dele lá, um apoiador dele fala algo. Ali ele já fala pra pessoa na lata ali. Não é bem assim, fala do jeito, do pensamento dele. A pessoa também pode questionar, mas na maioria das vezes a pessoa fica calada, porque não aguenta a pressão que ele exerce na pessoa, né? A personalidade dele, do Nicolas. Esse pessoal de frente mesmo, né? E tem que ser, né? Tem que ser. Então seja igual a essas pessoas que você diz seguir, que você praticamente está idolatrando eles. Começa a raciocinar, vê as atitudes deles, vê conforme eles estão lidando com as pessoas e começa a questionar, começa a seguir mesmo e, nossa, é isso mesmo? Por você mesmo, por sua família. O que está acontecendo com você? Você já parou para pensar? Num simples caso desse, que foi relatando fatos, a pessoa vem nesse desespero e força, Nicolas. Ele não precisa da tua força, ele já tem força. O cara seguindo nessa conduta, dessa forma aí, ao longo dos anos aí, se nada de extraordinário acontecer, porque a gente vê vários casos na política aí, igual o Pablo Marçal fala, ele será o futuro presidente do país. Se nada de extraordinário, cabuloso acontecer, a tendência é essa. Como a gente já viu vários casos, a gente viu os caras que despontaram aí, o Mamãe Falei, que depois teve aquele absurdo lá que até paiar na rua e paiou, né? Agora que ele tá fazendo os podcasts e voltando às falas dele. Tava com um futuro brilhante aí. Gabriel Monteiro. Então vocês viram o Gabriel Monteiro? Ele tava, pelo que mostrava, um futuro brilhante na política aí. Até aconteceu situações lá que rapidamente até colocou ele em prisão. Agora ele tá falando aí, se recuperando, mas a mancha ficou. Isso não impede ele de avançar, né? Não tô falando isso. Se não acontecer nada extraordinário, é esse caminho do Nicolas. Então, se você quer ir junto, um país melhor, como todo mundo tá indo para Brasília,
Não ir para baderna ou qualquer situação de coloca o país em risco, mas sim consciente. Tomar uma ação correta para você não atrapalhar o seu líder. Para de fanatismo. Tenha consciência. Começa a agir com consciência. Ser consciente. Questionar. Procurar saber. Ninguém é obrigado a saber. Mas você tem que procurar a saber. Até em respeito ao seu líder aí. Que ele diariamente está estudando, está correndo atrás. Para levar informação e lutar por você. Então você, como seguindo ele, comece a estudar, procurar, saber. Antes de falar cada asneira, cada absurdo. Para pensar, você mesmo, essas mulheres que falaram aí. Não sei, a gente não dá pra saber, não tô julgando a sua pessoa porque eu não te conheço. Nem foto no perfil você colocou. E deveria, né? Porque você debater com a pessoa, você tem que colocar no perfil. Correta mesmo, não fake news, não. Correto. Tem que falar no perfil, não sei sua vida. Você tem família, você não tem. Mas é dessa forma que você lida com os seus. Qualquer coisa que não seja conforme você aceita a sua opinião, essas pessoas são tratadas dessa forma por você. É assim que vocês, se tiver filho, ele está ensinando o seu filho. É dessa forma que você quer que amanhã ou depois ele trate as mulheres? Trata as pessoas que foram entrando no seu caminho? Para e pensa. Porque os seus líderes, Nicolas, Pablo Marçal, toda essa turma que eu sigo, que eu acompanho, que eu escuto, mas que eu vou questionando as falas e vendo ali e aprendendo, porque a gente não sabe nada. Eles falam que não sabem nada, você imagina nós. Os caras têm uma mente brilhante. Então começa a fazer como os seus líderes. Questionar, pensar. Senão você vai fazer igual os outros lá, que cada absurdo que nós estamos vendo aí. Para e pensa.